Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e nós estamos estudando essa revista aqui, Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E no domingo passado a gente estudou a lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Essa é a lição que vamos estudar hoje. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da lição anterior. Se você não assistiu ou se você não pôde ir à igreja, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir daqui a pouco e assim não perder a lição. A lição de hoje ela é muito relevante, principalmente para os cristãos, né? Pois nós entendemos que a família ela é a base de tudo e ela tem sido fortemente atacada na atualidade, né? Sempre foi atacada, mas na atualidade está sendo fortemente atacada. O texto áureo diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis, capítulo 2, verso 18. E a verdade prática diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. A nossa leitura bíblica se encontra em Gênesis, capítulo 2, do verso 18 até o verso 24. Eu vou colocar aqui na tela também para você acompanhar. Diz assim o texto: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Até aqui a nossa leitura bíblica. Essa lição ela possui 4 tópicos e cada tópico possui 2 pontos, tá? Essa é a lição de hoje. Vou colocar na tela aqui também para você acompanhar. Primeiro tópico, família, projeto de Deus. Segundo tópico, fundamentos da família cristã. Terceiro tópico, a sutileza da nova configuração familiar. E o quarto tópico, princípios bíblicos para uma família sólida. Se você tiver interesse de adquirir a revista da Escola Bíblica, eu vou colocar aqui na tela o site da CPAD e também tem aplicativo. Se você pesquisar no Play Store ou na loja do iPhone, né? Não lembro o nome agora, mas tem aplicativo da CPAD e você pode baixar a revista de graça, tá? Então, muito bacana. Só você entrar, baixar o aplicativo e estudar, beleza? Entrando na lição, primeiro tópico, a família, projeto de Deus. Mas antes de continuar,
Não se esqueça, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like e também compartilha esses vídeos para os seus amigos, para os irmãos da igreja, joga lá no grupo do WhatsApp, no Facebook. Nos ajuda compartilhando e se inscrevendo no nosso canal, tá? E você que já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O primeiro ponto do primeiro tópico é uma instituição divina. O comentário diz assim: quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus capítulo 19. Ao dizer que ninguém separe o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. Até aqui a leitura do comentário. Então, nesse aspecto, nós, através da fala de Jesus aqui, nós entendemos que a família ela é um projeto divino, né? Um projeto de Deus. Deus criou e constituiu a família. E pela leitura bíblica que nós fizemos aqui dessa lição, você consegue também entender que foi o próprio Deus quem criou, quem instituiu a família, né? E a família, ela é uma instituição divina e a primeira instituição existente na face da Terra. Então, ela antecede todas as demais instituições, né? Ela antecede nacionalidade, ela antecede Estado, ela antecede governo, ela antecede, inclusive, a própria sociedade, ela antecede cultura, ela é antes de tudo isso. Logo, então, o Estado, o governo, a cultura, a sociedade ou qualquer outra autoridade não pode determinar o que é ou o que não é família, né? A família é um projeto de Deus, portanto, Deus determina o que ela é e como ela deve funcionar. Tá bom? Esse é o primeiro ponto aqui, uma instituição divina. E o segundo ponto é a célula máter da sociedade. O comentário diz assim: no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Até aqui a leitura desse comentário da revista. Então, aqui nós também entendemos e percebemos que, como a gente falou, a família antecede todas as outras coisas e a sociedade existe graças à família, né? Porque se não fosse a família, as famílias, não haveria sociedade. Então, a partir das famílias ou da família, a sociedade, a cultura, o Estado ou qualquer outra coisa, eles existem, tá bom? Então, o nível de autoridade, ela demanda da família para a sociedade e não ao contrário, né? Da sociedade para a família. Tá? E o segundo tópico aqui é fundamentos da família cristã. Aqui o comentarista colocou família cristã, mas nós poderíamos colocar família bíblica, né? Fundamentos da família bíblica. E o primeiro ponto aqui é: o casamento é monogâmico e heterossexual. Diz assim: no contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido, conforme Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Então, esse aqui é a respeito, primeiro, da poligamia, né? O casamento bíblico, a família bíblica é um casamento monogâmico, ou seja, apenas um cônjuge. Cada um deve ter apenas um cônjuge, um homem
e uma mulher. Não pode ser um homem com muitas mulheres e nem uma mulher com muitos homens. É um homem e uma mulher. Como ele falou aqui no Antigo Testamento e na cultura antiga, era permitido ter um homem ter várias mulheres, né? E como nós lemos em várias passagens da Bíblia, por exemplo, Abraão teve mais de uma mulher, Davi teve várias mulheres, Saul teve várias mulheres, Salomão teve 1000 mulheres, né? Então, todos esses exemplos de homens que tiveram muitas mulheres, ele não é correto, porque o padrão bíblico de família que Deus estabeleceu está em Gênesis, que é um homem e uma mulher. E o próprio Jesus, em Mateus 19, ele fala: o que Deus uniu, não separe o homem. O homem apegar-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. E a determinação de Timóteo aqui no capítulo 3, de Paulo a Timóteo no capítulo 3, é até exigido para que o homem seja homem de uma só mulher, né? Se você almeja o ministério aí, então essa é também uma das exigências ministeriais bíblicas aqui. Essa é a questão do casamento monogâmico. E o outro ponto é mais simples de entender, que é heterossexual. Deve ser um homem e uma mulher. Não é um homem com homem, nem uma mulher com outra mulher. Por quê? Porque o padrão bíblico de Gênesis é: Deus fez o homem e a mulher. Então esse é o padrão bíblico. O que passa disso não é de Deus, tá? Segundo ponto aqui, o casamento é indissolúvel e confessional. Vamos ler aqui. O comentário diz assim: outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Então, o casamento bíblico, né? A família que Deus criou é para durar. O casamento é para sempre, até que a morte os separe. Mas tem a cláusula do divórcio, né? Sobretudo, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, não está nos planos de Deus a questão do divórcio. Porém, o divórcio, ele existe. E Deus, através da sua palavra, né, concedeu uma cláusula para que ele aconteça. Não vamos falar de forma profunda aqui a respeito do divórcio, já teve uma lição falando só sobre isso, mas a cláusula para que possa se divorciar é o adultério. E do adultério para frente, né? Não do adultério para trás, ou seja, o adultério é algo grave que pode justificar um divórcio, mas qualquer coisa mais grave que o adultério também pode justificar o divórcio. Lembrando que sempre cada caso é um caso e nós não podemos generalizar. Contudo, a Bíblia fala que o divórcio, né, a carta de divórcio foi concedida por causa da dureza do coração do homem, né, ou da mulher. Então, cada caso é um caso, né? Precisa ser estudado aí e analisado bem antes de se definir a opinião a respeito do divórcio. Mas o divórcio, ele existe, tá? Terceiro ponto aqui é a sutileza da nova configuração familiar. E o primeiro ponto aqui, terceiro tópico, né? Sutileza da nova configuração familiar. E o primeiro ponto é casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha o que diz aqui o comentário. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto a partir do entendimento
firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Claramente isso aqui é um reconhecimento como está escrito aqui, né, do STF. Já está errado, porque o STF não tem que reconhecer e que dá autoridade a uma lei que nem existe, né, como foi escrito aqui. O STF ele não cria leis, ele está ali para fazer valer a Constituição e para julgar casos. E nem existe uma lei que ampare isso. Porém, foi determinado, né, pelo STF. Vale lembrar que isso aqui é a lei dos homens. É a lei dos homens. Todavia, isso não é padrão bíblico. Isso se aplica à sociedade brasileira. Isso se aplica aos cartórios, mas isso não se aplica às igrejas. Porque a igreja ela não é regida pela Constituição do Brasil. Ela é regida pela Bíblia. A Bíblia é a Constituição da igreja. Nós estamos em um outro plano. E a Bíblia não aceita, a Bíblia não ampara a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, o cartório pode fazer esse casamento, mas a igreja não. Tá? E qualquer igreja que faça um casamento entre pessoas do mesmo sexo está sendo antibíblico, está sendo herético, não está correto. E o ponto 2 aqui é a sexualidade não binária ou não definida, né? Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer, não sei nem falar esse nome. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Isso aqui é uma ideologia, né? Também é outra coisa que está na sociedade, mas que não é bíblica. Homem é homem e mulher é mulher. Aqui está falando de sentimento. A pessoa não se sente ou não se percebe pertencendo a algum gênero, masculino ou feminino. Ela não é nenhum dos dois ou é os dois. Então, é não definido. Isso aqui é uma afronta à criação de Deus, né? Deus nos fez homens ou mulheres. Não existe um terceiro gênero, ou um quarto, um quinto, um sexto. Não é bíblico e perante a igreja isso também não é aceitável, tá? Não é correto biblicamente. Entrando então aqui no quarto tópico, princípios bíblicos para uma família sólida, uma família bíblica. Princípios bíblicos. E o primeiro ponto é o papel dos pais, tá? Diz assim: os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos, conforme Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 até o 9. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios e valores ensinados pela palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. A crise atual da família é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar, a ausência de valores fortes
predomina. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. Então, o que acontece? Na nossa sociedade está uma verdadeira guerra, uma guerra aqui na mente, né? Uma guerra ideológica, uma guerra de filosofias. E o mundo, ele está cego, né? Ele é regido pelo Deus deste século. Mas nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E não pode haver confusão na igreja. A igreja não pode estar indecisa. A igreja, ela tem a mente de Cristo. A cabeça da igreja é Cristo. Então, nossos princípios e valores, eles estão muito bem determinados. E a função dos pais é transmitir isso aos seus filhos, tá? Porque o mundo vai trazer as suas ideias, as suas filosofias, os seus pensamentos, os seus princípios, os seus valores. O mundo vai trazer tudo isso. E se as nossas crianças forem para as escolas vazias, sem princípios bíblicos, que é responsabilidade dos pais colocar isso nas crianças, se as nossas crianças forem vazias para as escolas, elas vão absorver tudo aquilo que o mundo vai trazer para elas, né? Então, pais, orientem seus filhos sobre os princípios bíblicos. É a responsabilidade de vocês, tá? E agora aqui o papel da igreja. Nós falamos do papel dos pais e agora o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes, contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. Por outro lado, uma igreja doente não acolhedora e distante da sociedade não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Então aqui, perfeito o comentário da revista. A igreja, ela tem esse papel de fortalecer a família, curar as famílias. E a igreja, ela tem um papel muito relevante mediante a sociedade. É papel da igreja trazer a verdade à tona. É papel da igreja ser relevante, se posicionar, estar presente em todos os parâmetros da sociedade. Em todos os âmbitos da sociedade, a igreja tem que estar presente. Ela tem que estar presente no STF, ela tem que estar presente no STJ, ela tem que estar presente na Câmara dos Vereadores, dos Deputados, no Senado, em todos os lugares a igreja tem que estar presente, ela tem que se manifestar e ela tem que trazer a verdade bíblica à tona, porque esse é o nosso dever, né? O dever da igreja é curar. Nós nunca vamos poder exigir esse papel da sociedade, do mundo, porque o mundo está morto, está em trevas. E quem está na luz? A igreja. Então, esse é o papel da igreja. Não se pode exigir vida daquilo que está morto. E se nós, como igreja, como corpo de Cristo, estamos vivos de fato, nós temos que levar a vida para todo aquele que está em trevas, todo aquele que está morto. Correto? A conclusão diz assim, ó, chegamos ao final de mais uma lição bíblica, vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Até aqui eu vou ler só a nossa conclusão. Então, nós sabemos, essa lição ela é bem curtinha, né? Na igreja a gente pode explorar mais, tem mais tempo para comentar, mas as famílias estão sendo atacadas. E você, como cristão, que conhece os valores e os princípios bíblicos, é sua função proteger a família, tá bom? É nossa função como igreja preservar,
proteger e zelar pela família, que é uma instituição divina criada por Deus. Então você estude sobre esse assunto, se informe, esteja inteirado, porque o mundo está aí estudando, criando leis, criando ideologias, fazendo projetos para destruir a família. E nós, como igreja, temos que combater isso de forma veemente. Responde aqui nos comentários o nosso questionário, tá? Tem 5 questões. A primeira questão diz o seguinte: o que Jesus respondeu aos fariseus quando consultado sobre o divórcio? Segunda questão: o que a família é no contexto social? Terceira questão: quais os fundamentos da família bíblica, da família cristã? Quarta questão: o que é uma pessoa não binária? Quinta questão: qual o papel dos pais, tá bom? 5 questões aqui para você responder, deixa aqui embaixo seus comentários. Aquele que responder correto vai ganhar um pirulito pop, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu like e compartilha essa lição, que ela é muito importante para que os nossos irmãos da igreja, os nossos amigos possam aprender sobre a família e sobre os ataques que a família vem sofrendo. Beleza? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Fica na paz do Senhor.